João 17, do 10 ao 23, a nossa primeira leitura dessa noite. Hoje a gente está iniciando uma nova série. Vocês sabem que a gente trabalha com séries, porque a gente gosta de falar de um assunto e os assuntos não se esgotam numa ministração só. Então, o Senhor tem nos dado essa direção de caminhar, refletindo pelo menos 4, 5 semanas no mesmo tema. E eu vou falar para vocês, às vezes falta domingo para o que a gente tem para falar. Eu até falei para o Sal, falei, vamos começar a orar ao Senhor, porque talvez as nossas séries não precisem acabar num mês. A gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo, que se ele tiver mais coisa para falar naquele tema, a gente não vai limitar, não. Então, a gente está começando hoje essa nova jornada que se chama Nós. Nós vamos falar sobre unidade, nós vamos falar sobre comunhão. E o Senhor tem muito a revelar para nós nessa noite, amém? Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas diga essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que eles sejam também santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Essa é uma oração de Jesus por você. Essa é uma oração de Jesus por nós. Ele orou por nós. E é muito lindo perceber que a oração dele foi toda centrada na unidade. E o que é unidade? A gente ouve muitas mensagens a respeito desse assunto. Até uma criancinha sabe que ela precisa ter unidade com os amiguinhos dela. Não é assim que a gente ensina as crianças? Tem que ter amiguinho, não briga. Compartilha seu brinquedo. Desde pequenininha a gente sabe que é bom viver em unidade. Que tem que respeitar, que tem que cuidar, que tem que viver em paz. A gente também sabe de cor versículos que falam sobre unidade. Como é bom e agradável que os irmãos... Todo mundo sabe. É como o quê? Que desce? E o resto? E o final desses versos diz assim: a bênção, a minha bênção, estará sobre eles eternamente. Então a gente sabe até os versículos.
Mas às vezes a gente deixa de pensar sobre o que é unidade. Para que unidade? Por que unidade? Qual que é o propósito da unidade? E como que eu vou viver essa unidade? Então, a gente vai começar pelo princípio aqui da definição do que é a unidade. Então, a primeira coisa é, o que é unidade? Pode pôr o primeiro slide aí, Beth. O que é a unidade? Nós vamos entender isso, nós vamos ler alguns versos que falam sobre isso. Então, a unidade é a consciência de corpo, porque nós não fomos feitos para viver de maneira individualista e egocêntrica. Então, nós somos seres individuais, e cada um tem a sua individualidade, mas nós não fomos feitos para viver como pessoas separadas umas das outras. Não. Então, na perspectiva bíblica, o nós não é só se juntar. Você pega um monte de gente, bota junto e fala, não, aqui somos nós. Não. Não é sobre fazer uma coisa junto. Então, nós vamos fazer algo juntos. Nós, individualistas e egocêntricos, vamos nos unir para fazer alguma coisa junto. Pode ser. Por exemplo, se você vai num jogo de futebol, você está indo lá, você está participando de um jogo, você está assistindo, mas você está fazendo uma coisa por você. Você não está preocupado com quem está ali do teu lado. Você foi lá para se divertir, você vai num show, você vai lá para se divertir. A unidade na perspectiva bíblica é completamente diferente, porque é fazer parte de um corpo. Então, eu já não me vejo sozinho, com os meus próprios desejos, com os meus próprios sonhos, mas eu, entendendo que eu faço parte de um corpo, eu me comprometo e me preocupo, me deixo de viver o meu eu para viver essa unidade que é o ser um com o outro. Várias vezes Jesus citou naquela oração, para que eles sejam um. Vamos lá para a palavra? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Vocês são o quê? O corpo, então não é qualquer corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Para pensar. E cada um de vocês, então, cada um de vocês forma o corpo. Próximo, Romanos 12, 5. Olha o que está dizendo aí. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Na versão aqui está dizendo, e assim em Cristo, nós que somos muitos formamos um só corpo e cada membro está ligado aos outros. Então, quando eu penso em nós, eu tenho que ter essa consciência. Não são pessoas que se ajuntam para fazer algo, são pessoas que são um corpo só. É diferente. Eu posso pegar várias pessoas que eu não conheço e juntar e pedir para elas fazerem alguma coisa. Isso não é unidade. A unidade é quando você entende que você com o outro faz parte de um só corpo. E por que isso? Porque a essência de Deus é a unidade. Ele é uma unidade, Ele é uma trindade que forma uma pessoa. Deus é uma comunhão. Não tem como separar Deus do Espírito Santo, Jesus do Espírito Santo, Deus de Jesus, não tem. E é por isso que Deus sofreu tanto quando Ele precisou enviar o Filho dEle e fazer essa separação para nos resgatar. Porque a essência de Deus é a comunhão.
E Jesus precisou se separar do Pai, deixar a glória, deixar de fazer parte disso para nos resgatar. Então, se a essência de Deus é a comunhão, se a essência de Deus é a unidade, eu preciso entender que a unidade é o que eu sou. Está em nós. Se eu sou imago Dei, imagem e semelhança de Deus, eu não posso viver sozinho, eu não posso viver para mim. Eu não posso viver só pensando em mim. Então, essa é a primeira coisa, é a consciência de corpo, que não tem nada a ver com individualismo e nem egocentrismo. A segunda coisa, e a gente vai ler alguns versos agora, Evangelho de João 1 e 12, depois 1 João 3 e 1, depois Gálatas 3, 26. Por quê? Pode pôr o segundo aí. Por que viver em unidade? Por que eu tenho que viver unidade? Porque nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Todos somos filhos de Deus. João 1,12 diz assim: mas a todos os quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 1 João 3 e 1. Olha que lindo. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E agora Gálatas 3 e 26. Porque todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nós não éramos filhos, sim ou não? Não. Hã? Exato. Já pensou? Não éramos filhos. Mas Deus mandou o Filho dele para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. E a partir do que Cristo fez, nós nos tornamos filhos de Deus. Então Jesus sacrificou o direito de ser filho único. Sim ou não? Ele era filho único e deve ser muito bom ser filho único, eu não sou. Tem algum filho único aqui? Acho que nenhum de nós, né? Então ele abriu mão de ser filho único para quê? Para se tornar o primogênito de muitos irmãos. Jesus abriu mão de ser filho único por causa de você e de mim. Pensa bem. Para formar uma família. Jesus foi o primeiro agente de reconciliação. E nós somos também esses agentes de reconciliação. Agora, uma pergunta interessante de se fazer aqui é o seguinte: todo mundo tem consciência que é agente de reconciliação, é embaixadores de Cristo. Quem que é o embaixador de Cristo? É o agente de reconciliação. Agora, se eu não consigo ser agente de reconciliação entre os irmãos, como é que eu vou ser agente de reconciliação dos homens com Deus? Vamos chegar mais perto de casa? Se eu não consigo ser um agente de reconciliação na minha casa, como é que eu quero ganhar o mundo para Jesus? Você sabia que o seu cônjuge é filho de Deus? Já parou para pensar nisso? O seu cônjuge é um filho de Deus. Olha para o filho de Deus lá, Nicinha. Aí, ó, a filha de Deus aqui, Ed. Você já parou? Olha aí um para o outro. Filha de Deus, filho de Deus. O seu cônjuge é filho de Deus. Então, quando você briga com o seu cônjuge, você está brigando com quem?
com o Filho de Deus. Quando você está se indispondo com alguém, você está se indispondo com um Filho de Deus. E quem aqui gosta quando vem alguém de fora e briga com o teu filho? Você gosta? Seu filho ali está dando uma aprontadinha, chega alguém ali... Pega uma mãe, deixa uma leoa ver um abençoado vir brigar com o teu filho. Às vezes pode nem brigar, mas começa a falar mal do teu filho. Dói na alma. Alguém já passou por isso aqui? Eu já. E tive que, inclusive, abrir mão do meu direito de me defender, porque o Espírito falou, quieta. Você oferece seu louvor para mim, inúmeras vezes falando, agora eu quero o teu louvor em silêncio. Quieta. Claramente falou que eu não podia me defender. E não podia defender uma das minhas filhas. E Deus é tão lindo, porque Ele revela todas as coisas. Mas a verdade é a seguinte, todas as vezes que você está falando mal de alguém, você está falando mal do Filho de Deus. Porque se nós somos um corpo só, você está falando mal do Filho de Deus. E você está falando, inclusive, do teu corpo, do teu próprio corpo, porque você faz parte desse corpo. Será que a gente já parou para pensar nisso? Esses membros foram feitos para andar em unidade, não em desunião. Então, toda vez que você fala mal de alguém, você já imaginou Deus olhando e falando assim, olha que lindo, eu criei, eu fiz meus filhos. Gente, filho brigando, alguém já teve filho brigando um com o outro? Porque na minha casa... Não, imagina quem tem 4. Eu tenho 3 só. Pior coisa do mundo, você ver um filho brigar com o outro. É horrível. Porque você cria todo o ambiente para que eles se amem, para que eles se respeitem. De repente você vê um filho brigando com o outro. E, gente, isso é... Agora imagina. O que Deus pensa quando você insiste em não se reconciliar com o filho dele? Isso não é novidade para ele. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece. E eu não quero entristecer o Espírito Santo falando mal de um filho dele. De quem será que nós estamos falando? A quem nós estamos deixando de ser agente de reconciliação? Porque isso é muito sério. Isso vai para todas as relações. Eu estou dando os exemplos mais práticos aqui, mas você sabe quem são as pessoas que estão, talvez, esperando você agir como um agente de reconciliação. E parece, né, difícil, mas nós vamos entender mais para frente que existe uma solução para isso. 3. Para que a unidade? Então, a gente já pensou o que é unidade, a gente já pensou por que unidade, agora, mas para quê? O propósito da unidade é revelar o amor de Deus, e agora a gente vai entender. A gente já leu lá João falando que eles, quando eles são um, eles vão perceber que foi o Senhor que me enviou, não foi isso que Jesus orou? Agora nós vamos lá para Atos, nós vamos ler Atos 4, 32 e 33 e depois 1 João 4, do 10 ao 12. Atos 4, 32 e 33. Olha o que está dizendo aqui. Na multidão dos que creram, era a mente e o coração. Repita comigo, mente e coração. Uma mente, um coração. Ninguém considerava, olha isso aqui, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Você sabia que o que você tem não é seu? Você sabia que tudo que você tem, inclusive ajuntado, não é teu? E quando a gente tem o propósito de ajuntar só para nós,
Alguma coisa está errada. Ele é o dono do ouro e da prata. Só que Ele te entrega, sabe para que Deus entrega riquezas para nós? Para que os outros conheçam a generosidade dEle. Por isso que Jesus falou, os pobres vocês sempre terão entre vocês. Por quê? Para que o rico aprenda a ser generoso. Porque é o caráter de Deus a generosidade também. E é o que estava acontecendo aqui na igreja de Atos. E agora, eles só conseguiam fazer isso porque eles tinham o quê? Uma mente e um coração. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Uma mente e um coração e um testemunho. Uma mente, um coração. Nós todos aqui com uma mente só, nós todos aqui com um coração só, e nós todos aqui vivendo um testemunho de quem Deus é. 1 João 4, do 10 ao 12. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou ao seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Continua, Beth, põe no... Isso, e mais um, depois o 12 também. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, assim, como que Deus vai ser visto? Se nós amarmos uns aos outros. Parece que está ficando cada vez mais difícil, né? Na sua família está tudo maravilhoso. É maravilhoso amar um cônjuge, é maravilhoso amar um filho. Amor de mãe é um negócio... né? Mas e aí? Quem são as pessoas que estão esperando pelo seu amor, revelando o amor de Deus? Tem gente esperando você revelar o amor de Deus. Tem gente aqui, perto de você. Porque, eu vou dizer, você pode ser um pregador de multidões. De multidões. Se você não estiver vivendo em comunidade, o amor que você prega não vai ser mostrado. Ninguém mostra amor por internet. Ninguém mostra amor por uma pregação. Não adianta ficar aqui pregando para vocês e descer aí e não amar vocês. E não me relacionar com vocês. E é essa mensagem que nós precisamos viver. Viver, não pregar. Pregar também, mas é mais viver. Porque é a vida que vai te trazer autoridade para o que você está falando. Você pode falar. Se você não praticar, você não tem autoridade nenhuma no que você falou. Agora, se você fizer o contrário, se você viver e então pregar, aí sim isso tem autoridade. Por isso que a gente foi chamado para viver. O quarto ponto. Como viver a unidade? Como, Ioná? É simples, mas é complexo. Mas é simples. Amando a Deus e amando ao outro como Ele ama. Ah, Ioná, está super simples agora. Efésios 4, do 1 ao 6, e depois Colossenses 3, 12 ao 14. Efésios 4. Prestem atenção nisso. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço, repitam, esforço. Prestem atenção nessa palavra. Para conservar, agora repita, conservar. Então é esforço para conservar a unidade do quê? Do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vocês repararam que o que Paulo está dizendo aos Efésios aí é que a gente tem que fazer um esforço para o quê? Conservar. Significa que essa unidade já existe no corpo. O que eu tenho que me esforçar para fazer é me esforçar para conservar, para manter, para preservar essa unidade que o corpo já tem, porque corpo de Cristo de verdade tem unidade. E aí a pergunta para a gente como igreja, não como igreja, porque a igreja de verdade vive em unidade. A pergunta para a gente como comunidade é: será que a gente está vivendo? Será que a gente está fazendo de tudo para conservar? Porque a igreja, existe uma igreja real que não é um lugar, vocês sabem disso, a gente sabe, a gente cansou de falar, uma igreja que é mística, uma igreja que é formada de um corpo místico de Cristo. A igreja de verdade está vivendo a unidade. A pergunta é: a nossa comunidade está vivendo como igreja? Está confuso? Está confuso? Não, né? Dá para entender. Igreja é um corpo místico, então os nossos irmãos em Cristo estão pelo mundo, mas nós com eles formamos uma igreja. Nós aqui da casa formamos uma comunidade que faz parte da igreja de Cristo, certo? Então, a igreja verdadeira é formada de pessoas que estão completamente comprometidas com a unidade. E a pergunta para nós é: nós como comunidade fazemos parte da igreja? A gente tem que se perguntar. Porque a igreja de verdade está se amando. A igreja de verdade está se esforçando para manter a unidade. Colossenses 3, 12 ao 14. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor perdoou. Antes era ama como eu amei. Agora é perdoem como Ele amou. Sobre todas as coisas, porém, vistam-se do quê? Do amor, que é o elo perfeito. Agora complicou de vez. Porque se a gente descobriu que a igreja de verdade é a igreja que está amando como Ele amou e perdoando como Ele amou, a gente tem que parar para se perguntar se a gente faz parte dessa igreja ou não. Da comunidade da Casa Church a gente faz parte. Da membresia da Casa Church, a gente faz parte. Agora, da membresia do corpo de Cristo é que a gente tem que parar para pensar. Se eu estou amando como Ele ama, se Ele estou perdoando como Ele ama. Aí você pode falar assim para mim: meu Deus, por onde eu começo, Yoná? Parece uma missão impossível. Número 5, por onde começar? Por onde eu começo agora? Eu começo perdoando e eu começo deixando de julgar. Perdão e ausência de julgamento. Mateus 7, do 1 ao 5. Não julguem e não serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do teu, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. 1 João 2,
do 9 ao 11. Primeira carta de João, 2, do 9 ao 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama o seu irmão Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E aí você diz assim, mas eu não odeio ninguém. É mesmo? Com quem você anda sendo indiferente? Porque ser indiferente é odiar. Quando aquela pessoa não faz mais, deixou de ter valor para você, é porque você a odeia. Porque você muito provavelmente, às vezes até inconscientemente, quis apagar essa pessoa da tua mente para não sofrer. Quem são as pessoas que você tem tratado com indiferença? Quem são as pessoas que nós temos tratado com indiferença? Melhor nem ver. Prefiro não ver. Tem um problema aí, vai orar. Porque vai precisar acontecer alguma coisa, pelo menos dentro do teu coração. Porque a gente não precisa ter medo de ver ninguém. E eu sei que não é simples. Eu sei. Porque as pessoas passam por nós e elas deixam rastros na gente, sim ou não? Rastro de dor, rastro de decepção, rastro de frustração. Do mesmo jeito que pessoas podem passar pela nossa vida e deixar rastros de amor, de bondade, de generosidade, pessoas também podem passar pela nossa vida e deixar muita dor. Agora, a gente escolhe o que a gente vai fazer com isso. Porque se você perdoar, não tem mais dor. Você crê nisso? Agora, não ache que você não odeia quem você quis esquecer de uma vez. Porque talvez você odeie. Quem você acha que você está indiferente. Então, faça uma retrospectiva aí na tua mente, porque mágoa corrói os ossos. Às vezes você pensa que você está muito vivo aí, mas uma mágoa pode te corroer por dentro. Então, se for necessário, faça uma retrospectiva e pergunte ao Senhor, Senhor, tem alguém que eu apaguei da minha mente para me defender? Me faz lembrar, porque eu quero perdoar e eu quero amar. Porque eu quero fazer parte dessa igreja. Provérbios 16, do 16 ao 19. Essa é forte. Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que provoca o quê? Discórdia entre os irmãos. Aqui está na mesma lista o assassino, o fofoqueiro, o mentiroso e o que provoca problema entre os irmãos. Misericórdia. Misericórdia. O que mente, o que leva e traz. E aí você pensa assim, não, mas eu nunca fui um assassino. Pois é, mas e aí? A consequência é diferente. Mas o pecado é o mesmo. Eu sempre ouvi isso quando era criança. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é iniquidade. Agora, a gente se tira dessa lista porque a gente faz... Não, eu nunca matei ninguém. Se você está falando mal do teu irmão para o outro, você nunca matou ninguém, mas está matando alguém dentro do coração do outro. Você já viu isso acontecer? E isso é, são 3 frases. Você conhece e tal? Deixa eu te falar.
Matou um no coração do outro. É a mesma coisa que derramar sangue inocente. Desconsiderar a unidade é desprezar a cruz. Vou repetir. Desconsiderar a unidade é desprezar a cruz. Rotular pessoas é desprezar a cruz. Difamar pessoas é desprezar a cruz. Porque o Filho morreu para nos unir. Se o Filho morreu para nos unir, e eu estou fazendo o caminho contrário, eu estou desprezando o que Cristo fez. E não foi para isso que você foi chamado, não foi para isso que eu fui chamada. Não foi para isso que nós, quando a gente foi pensar em propor para o pessoal da mídia que tipo de arte a gente ia fazer, eu fiquei com essa corda na cabeça. Porque a Bíblia fala do cordão de 3 dobras, que não se rompe facilmente. E aí eu achei esse coração aí, ó. Um coração de corda. É o coração que nos amarra. É o amor que nos amarra. E a gente não pode viver sem isso. A não ser que a gente não queira ter compromisso com o que a gente já recebeu. Se você quiser ter compromisso com o que você recebeu do Senhor, você vai ter que abrir mão do teu eu para viver essa unidade. 6. Como viver isso? Pelo poder do Espírito Santo em nós. E aqui eu encerro essa mensagem. Eu sei que é uma mensagem dura, muito confrontadora para nós, mas aqui a gente vai encontrar a maior verdade em relação à unidade. A unidade é sobrenatural. Vou repetir. A unidade é sobrenatural. Porque eu sei que quando a gente ouve tudo isso aqui, parece muito impossível viver. Sim ou não? Carnalmente, é impossível viver. Se a gente for viver de maneira carnal, humana e carnal, a gente não consegue viver isso aqui. Mas a esperança para nós é que a unidade é algo sobrenatural e ela é desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus. E vamos ler Gálatas, para terminar aqui. Eu tenho alguns versos ainda para ler, mas vamos ler Gálatas. Gálatas 5, do 16 em diante. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito... Ó, a Carol está empolgada hoje. Acontece. Isso é que a gente tem uma pianista tímida. Aí, Carol, tá vendo? Já não pode ser mais. Acontece, já aconteceu com a Bia várias vezes. Foi bom que deu uma agitada. Quem tá brigada, Carol? Porque quem estava dormindo acordou. Como é que é? Tá vendo? Então, ó, você viu? A Milka querendo dançar? Glória a Deus. Vamos lá. O fruto do Espírito também é alegria. Amém? Vamos lá. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o quê? O que desejam. Esses dias, eu tive uma experiência muito ruim. Porque eu me vi numa situação onde eu, sem querer, foi uma coisa muito simples, mas sem querer eu causei tristeza numa pessoa. Foi um dia que eu estava bem atarefada, correndo com umas coisas, e
E aí, no ímpeto de resolver uma situação, eu acabei entristecendo uma pessoa. Eu passei aquele dia e o dia seguinte, e o outro também, muito mal. Porque tudo que eu não queria causar naquela pessoa era esse sentimento de tristeza. Eu nem conheço a pessoa, nunca vi. E eu não xinguei ninguém, pode ficar tranquilo, tá? Não fiz nada de... Mas eu sei que com uma atitude minha, eu acabei entristecendo essa pessoa. E eu não consegui lidar com isso de uma maneira fácil. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que se eu não vigiar, é assim, ó. Você entristece alguém. Você fere alguém. Você acaba destruindo um relacionamento que às vezes ia até começar, mas nem sei se vai começar. E eu me senti tão mal. Porque eu pensei, se não for o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aquele dia eu me senti muito caída. E o Espírito Santo falando para mim, você viu? Se não for pelo teu Espírito, você não faz. Pela tua carne, na tua distração, você vai fazer besteira. Eu me senti tão envergonhada que eu não queria nem que a pessoa soubesse que eu era pastora depois. Falei, não vou nem postar no meu status que tem culto hoje, porque se ela descobrir que eu sou pastora, que vergonha. E de verdade, eu não xinguei ninguém. Foi algo muito simples, mas eu senti que a pessoa se entristeceu. E eu não fui chamada para isso. Só que eu percebi que eu não sou capaz de ser quem Deus me chamou para ser pelos meus próprios esforços. E aquele esforço que Paulo falou aos Efésios lá, não é um esforço pela carne. É se esforçar para viver pelo Espírito. E isso eu posso fazer. Abrindo mão do meu eu, abrindo mão da minha carne. Abrindo mão da minha defesa, abrindo mão do meu ego. Porque vocês já sabem Gálatas de cor. Gálatas 5. Depois vão ler de novo, que isso aí a gente lê todo dia. Mas está dizendo que... Várias coisas que está dizendo nesses versos é que... Se eu não estiver debaixo do Espírito, os meus relacionamentos vão ser completamente afetados. Porque a obra da carne, ela causa disfunção, uma disfunção terrível nos relacionamentos. Inclusive a desunião, a discórdia. E a gente precisa parar para avaliar o fruto. Que tipo de fruto você está produzindo? Porque se não é um fruto do Espírito, a gente precisa se arrepender. A gente precisa abrir mão do orgulho, abrir mão da arrogância, nos arrepender e viver de maneira espiritual. Porque você pode passar a vida inteira tentando não odiar as pessoas, mas no fundo do coração carnal ainda existe raiva, ainda existe mágoa. Agora, quando eu abro mão da minha carne e abro mão da minha defesa, do meu direito, e permito que o Espírito Santo gere em mim algo novo, algo que só quem nasceu de novo pode viver, aí sim, eu vou conseguir viver a unidade, que é a essência de Deus. Eu tenho uma pergunta para você. Que sacrifícios você está disposto a fazer para viver a unidade? Vou repetir. Que sacrifícios você está disposto a viver ou a fazer para viver a unidade? Porque a verdade é que eu preciso mudar minha lente. Eu só vou viver a unidade quando o Espírito gerar em mim um novo olhar. Porque se eu continuar olhando as pessoas de maneira carnal, eu não perdoo, eu continuo julgando, eu continuo machucando. Mas o Senhor nos chamou para que a gente coloque o quê? As lentes do Espírito. Eu tirei meus óculos aqui e eu continuo enxergando vocês. Mas está embaçado.
Quem está rindo é porque também embaça. Sim ou não? Eu falei ontem em Sarasota, que bom que eu não estou sozinha, né? E eu estou vendo vocês, mas eu estou vendo embaçado. Por mim mesma. Mas quando eu coloco a lente do Espírito, eu consigo olhar no olho de vocês. E quem olha no olho consegue ver o coração. E eu não quero correr o risco de olhar para ninguém sem a lente do Espírito. Porque sem a lente do Espírito eu vou te culpar, eu vou te julgar, eu vou querer que você seja castigado, eu vou querer lutar pela minha defesa, eu vou querer provar que eu estou certa. Mas quando eu coloco a lente do Espírito, o meu olhar volta para outra série. Nossa, misericórdia. Com a lente do Espírito, eu olho para a pessoa e eu vejo a dor dela. Eu vejo a frustração dela. Eu vejo o caminho lá atrás dela e eu começo a compreender por que ela está agindo daquela forma. E aí eu consigo perdoar. Aí eu consigo deixar para lá. Aí eu consigo não fazer conta de tanta picuinha. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, né? Essa semana a gente aprendeu sobre isso. Quanto tempo de vida você acha que tem? E o que você vai fazer com o resto dos seus dias? Sério mesmo que você vai ficar se magoando, se frustrando, se ferindo? Porque quando você deixa de perdoar, quem se fere é você. E além de tudo, você deixa de viver a unidade. A gente precisa permitir que o Espírito Santo tenha mais liberdade em nós, porque Ele já fez a obra. A obra de restauração já aconteceu, mas Ele quer desenvolver em nós algo completamente diferente. E de verdade, é sobrenatural, não é natural. Para de tentar perdoar os outros, para de tentar. Viva pelo Espírito e você vai perceber que isso vai fluir de você. E a tua maneira de lidar com o outro já não é mais de julgamento. Porque nossos julgamentos não parecem grandes julgamentos, como se alguém tivesse ali como chama o lugar onde é julgado? Lá numa corte, e a gente estivesse impondo um castigo. Mas os nossos julgamentos são pequenininhos, são de cada atitude do outro a gente bota um julgamentinho, sim ou não? Não é assim? Ou sou a única que luto com isso? Porque eu luto com isso. A Bíblia fala que até o Senhor nos trazer completamente para Ele, a gente ainda vai viver essa guerra. Mas se eu escolho viver pelo Espírito, já não tem mais guerra. Cristo venceu, o amor venceu, o perdão venceu, a unidade venceu. E eu sei que o Senhor nos chamou para viver isso, para viver em amor, para viver em perdão, para viver em misericórdia. Porque eu não quero fazer parte só da comunidade da Casa Church. Eu quero fazer parte da Igreja de Cristo. Vocês querem também? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Pai, obrigada pela Tua palavra. Nós já não somos mais os mesmos. Depois desse tempo. De olhar para o Senhor, de olhar para o Teu caráter, de olhar para a Tua essência de amor. Pai, nos faz crescer em amor. Nós não estamos pedindo outra coisa aqui, senão que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e faça realmente fluir esse Espírito em todo o tempo, Senhor. Nós queremos ser cada dia mais cheios de Ti, cheios do Teu Espírito. Nós vamos transbordar, e o que vai transbordar é amor, é perdão, é misericórdia, é graça, é entendimento. E é isso que a gente quer viver, Senhor, como a Tua igreja, como filhos, membros de um só corpo, que resolveram Te adorar não só de boca, mas em espírito e em verdade, ou seja, vivendo a realidade espiritual para a qual o Senhor nos chamou. Nós somos os Teus filhos e nos recusamos daqui para frente a olhar para as pessoas ao nosso redor como se elas não fossem nossas irmãs, porque eles são. Nós estamos rodeados de filhos amados, de filhas amadas, e nós nos comprometemos a amar como o Senhor amou, perdoar como o Senhor perdoou, não porque a gente possa por nós mesmos, mas porque o Teu Espírito já nos capacitou para isso. E nós tomamos posse dessa bênção tão tremenda e tão linda, em nome de Jesus. Amém.